Bem-vindos ao canal Simplificando a Matemática. Eu sou o professor Nilcélio de Mello e o objetivo agora é comentar algumas questões de provas. Todas as questões desta aula foram retiradas dos processos seletivos do ensino médio técnico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, o IFTM, dos anos de 2018 e 2019. Passarei rapidamente por cada uma das questões, depois detalhadamente vamos comentar. A primeira questão diz respeito a dois ciclistas, A e B, e vemos que suas respostas estão relacionadas a tempos, horas e minutos. A questão de número 2 refere-se a Maria, que fez um certo investimento, e o exercício quer saber se ela ganhou ou se ela perdeu dinheiro. O exercício de número 3 envolve os termos de uma sequência. O exercício de número 4 envolve uma expressão. E o exercício de número 5 refere-se a uma pesquisa relacionada a tipos de geleia. Quero iniciar comentando com todos vocês uma dica, creio, importante, que é identificar qual assunto refere-se àquela questão. Isso é fundamental, isso é primordial. Você conhecer qual assunto refere-se àquele exercício que você precisará resolver na sua prova. Isso porque os nossos editais, aqui eu peguei, por exemplo, a parte de matemática, apenas alguns tópicos trouxe para mostrar para vocês. Tópico número 1, no nosso edital, diz para estudar conjuntos numéricos. Nos traz aqui alguns exemplos. Dentro de conjuntos numéricos, estudar o conjunto dos números naturais, estudar também operar com os números naturais, adicionar, multiplicar, subtrair, calcular potências, calcular raiz quadrada de quadrados perfeitos. E que segue? Calcular o MDC, o MMC de números naturais. Essa série de itens dentro do tópico 1. Dentro do tópico 2, temos grandezas proporcionais. Tem um assunto que diz proporcionalidade direta e inversa, porcentagem, interpretar e resolver problemas que envolvam o cálculo de porcentagem, juros, aí descontos, lucros, prejuízos. Vira na página. No tópico 3, diz para estudarmos expressões algébricas. E que vai descendo aqui no tópico 4, equações algébricas. Então, tem uma série de itens, uma série de assuntos que o aluno precisa estudar, que o aluno precisa se basear para preparar para a realização de sua prova. O edital aqui não é o tópico não é o assunto principal da nossa aula. Em sala de aula, comentaremos um pouco mais sobre ele. Mas essa dica de conhecer a qual assunto do edital o seu exercício se refere, isso é importante. Agora sim, resolvendo em 3, 2, 1. Tem uma história que diz que certa vez o homem subiu num poste e seu amigo estava perguntando: o que é isso? O que você está fazendo aí? Por que você está subindo aí? Ele disse o seguinte: eu vim comer goiaba. Ele falou: mas isso é um poste? E aquele homem que estava em cima do poste respondeu o seguinte: ó, a goiaba é minha e eu como onde eu quiser. Mas brincadeira à parte, apenas para distração, essa historinha, vamos resolver hoje da questão 5, depois a quarta, depois a terceira, a segunda, até a primeira. Hoje vamos começar em ordem decrescente.
Isso apenas para lembrar a você que não precisa resolver as questões na ordem que aparece na sua prova. Você tem a liberdade de resolver primeiro as que você julgar mais fáceis, que é o que eu recomendo, depois trabalhar, quebrar a cabeça com aquelas mais difíceis. Então, apenas por opção, vamos resolver da quinta à quarta, terceira e segunda, até finalmente a primeira. A questão de número 5, ela foi retirada do processo seletivo do IFTM do ano de 2018. Diz assim: uma pesquisa feita com clientes que entravam em um supermercado mostrou que sobre a preferência por marcas de geleia, mostrou que 50 pessoas escolheriam a geleia do tipo A, 75 pessoas escolheriam a geleia do tipo B e 25 pessoas escolheriam a geleia do tipo C. Escolhendo aleatoriamente um cliente que chega ao caixa, qual é a probabilidade aproximada de que ele tenha comprado a geleia do tipo C? Então, já que a nossa primeira dica é saber qual assunto aquela questão se refere, identificar qual é o assunto, e você já sabe me responder? No edital tem um tópico que diz assim: relacionar o conceito de probabilidade com o de razão. Diz assim, lá no nosso edital: resolver problemas que envolvam o cálculo de probabilidade de eventos simples. Então, vamos trabalhar com probabilidade no evento simples, já que o probleminha, ele pergunta a probabilidade aproximada de que o cliente, de que a pessoa escolhida, tenha comprado a geleia do tipo C. Então, apenas para facilitar o nosso raciocínio, usarei o diagrama de Wien-Euler, que é da seguinte forma: 50 pessoas escolheriam a geleia A do tipo A, 75 pessoas escolheriam a geleia do tipo B e 25 pessoas escolheriam a geleia do tipo C. Como o problema não narra que uma única pessoa poderia escolher geleia de dois tipos, duas geleias ou três geleias, então a interseção entre esses conjuntos, vamos considerá-las nula. Vamos considerar que é zero o número de pessoas que optou por comprar dois tipos, já que o problema nada fala a respeito. E o seguinte: o diagrama de Wien-Euler é apenas para facilitar a nossa vida, mas essa fórmula, que é a fórmula da probabilidade, que é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, esta fórmula, sim, você como aluno precisa aprender, você precisa estar com essa fórmula gravada. É aquela história, você precisa estar com essa fórmula na ponta da língua, porque no dia da sua prova, você não terá ajuda, você não terá essa fórmula lá na sua prova. A banca examinadora não vai te dar essa colher de chá. Você precisa se virar, você precisa realmente gravar, aprender que a probabilidade de um evento ocorrer, no caso aqui a probabilidade de um evento C ocorrer, é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. E especificamente sobre o evento C, o número de casos favoráveis é 25. O numerador da nossa fração é 25. E o denominador, que é o número de casos possíveis, 150, pois é o somatório do total de pessoas, 50, 75 e 25, total de pessoas ali naquele supermercado que poderiam escolher qualquer um dos três tipos de geleia. Então, a nossa fração inicial, 25 sobre 50. Aqui, nós simplificamos ambos os termos, numerador e denominador, por 25, ficando 1/6. Então, a probabilidade de ocorrer o evento C em forma fração é 1/6. Em forma decimal, é 0,16666 dízima periódica. E para melhorar a nossa resposta, vamos transformar este número
com o símbolo da porcentagem. Geralmente, probabilidade, nós não trabalhamos nem com fração, nem de forma decimal, e sim com o símbolo da porcentagem. Fazemos da seguinte forma: multiplicamos por 100 este número ou deslocamos a vírgula 2 casas para a direita, finalizando, concluindo, portanto, 16,66%. Agora é só ir até as respostas e marcar. Reparem, 16,67. Por questões de arredondamento, aquela dízima periódica do 666, o nosso probleminha arredondou aqui. Quem elaborou o probleminha deixou 16,67%. Repare que a pergunta, a probabilidade aproximada. Então, realmente é só uma questão mesmo de arredondamento. A diferença de um centésimo do valor que nós encontramos, que é 16,66, em função da dízima periódica, para o arredondamento nas respostas. Vamos a mais uma? Questão número 4. Ela foi retirada do processo seletivo do IFTM do ano de 2018. Diz assim: se x é igual a 2 e y é igual a 5, é correto afirmar que o resultado da expressão, aí aqui está essa expressão, é... Vamos lá? Aqui é assunto do edital, diz respeito, né? Essa questão. O assunto do nosso edital é expressão algébrica. Está lá no nosso edital, calcular o valor numérico de uma expressão. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. De que forma? No lugar de x, colocar o valor de 2, no lugar de y, colocar o valor 5. Então, onde tem x, vamos colocar 2, onde tem y, vamos colocar 5. Aqui, já tirando a raiz quadrada de 81, 9, raiz quadrada de 36, 6. Dentre parênteses, 2 sobre 7 elevado ao quadrado, aqui apenas repetindo o resto da expressão, substituindo 5 no lugar de y. Na próxima linha, simplificamos 9 sextos, dividimos ambos os termos, numerador e denominador, por 3, 9 dividido por 3, 3, 6 dividido por 3, 2, menos 2 sétimos ao quadrado, numerador ao quadrado, denominador ao quadrado, ficando 4 sobre 49. Os demais itens apenas repetimos. Agora temos a oportunidade de simplificar a nossa conta. Vamos simplificar o 49 do denominador com 98 do numerador. Vamos também simplificar este 4 do numerador com 16 do denominador. Então, 2 quintos, repetimos a multiplicação, abrimos o parênteses, 3 meios, menos. Ao simplificar 4 com 16, ambos os termos, por 4, 4 dividido por 4, 1, 16 dividido por 4, 4. E 49 e 98, nós simplificamos por 49. 49 dividido por 49, 1. 98 dividido por 49, 2. Na próxima linha, nós efetuamos esta multiplicação aqui. Primeiro, temos que atentar. Temos dentro de parênteses 3 meios menos 1 vezes 2 quartos. Primeiro, precisamos fazer sempre a multiplicação para depois a subtração. Então, ficou 3 meios menos 2 quartos. O restante, somente repetimos. Então, 2 quintos, que multiplica, entre parênteses, 3 meios menos 2 quartos. Próximo passo agora é tirar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4, que é 4. 4 dividido por 2. 2 vezes 3, 6. Aqui apenas copiamos. Observe que, dentre parênteses, agora sim, com o mesmo denominador, podemos repetir o denominador e efetuar, no caso, a subtração entre os numeradores. 6 menos 2, 4, e 4 sobre 4, 1.
Ficou, portanto, 2/5 mais 5/3. Aqui, a chave já são desprezíveis. Vamos, mais uma vez, tirar o mínimo múltiplo comum entre 5 e 3, que é 15. 15 dividido por 5, 3 vezes 2, 6. 15 dividido por 3, 5 vezes 5, 25. Ficando, portanto, 31 sobre 15. 31 quinzeavos. Agora é só ir até as respostas e marcar a alternativa correta. No caso aqui, a letra E. Comentando mais uma questão agora. A pergunta de número 3 foi retirada do processo seletivo de 2019. Diz assim: os termos da sequência, aqui nos foi dado uma sequência numérica, obedece ao critério de formação. O nono termo dessa sequência é... Então, de novo, primeira dica é identificar qual assunto refere-se. Aí você pensa assim, reta numérica? Vamos pensar. Vemos aqui o número 5, o número 6, entre eles alguns números intercalados. Imaginamos que o número 7 está logo à frente aqui, à direita. E nosso edital tem um tópico que diz assim: localizar números inteiros na reta numérica utilizando a ordenação no conjunto. Mas isso não ajuda a nossa resolução. Vamos ter que optar por outro assunto, trabalhar de outra forma, porque se for analisar apenas a reta numérica, são muitos números, muitas frações, e isso não nos ajuda. Até agora, não dá para visualizar dentro de reta numérica o próximo termo. Então, trabalhar com frações, tem um tópico do nosso edital que diz calcular o MDC e o MMC de números naturais. Sabe, sim, pode ajudar sim na resolução, calcular o mínimo múltiplo comum. Na realidade, analisando somente os 3 últimos termos, já dá para encontrar o próximo. Vejam comigo. Os 3 últimos termos, 35 sobre 6, 6 e 37 sobre 6. Copiei-os. Observem, dos 3 termos, 2 deles têm denominador igual a 6. Então vamos forçar, vamos trabalhar de forma que os 3 termos tenham denominadores iguais a 6. Então, ficou da seguinte forma: 35 sobre 6, 36 sobre 6, 37 sobre 6. O que era 6 inteiros com denominador 1, aqui, ó, 6 inteiros com denominador 1, para que essa fração fique representada com denominador igual a 6, nós transformamos em 36 sobre 6. Exatamente, 36 sobre 6 é igual a 6 inteiros. Agora ficou facinho, né? 35 sobre 6, 36 sobre 6, 37 sobre 6, e o próximo termo é, diga para mim, exatamente, 38 sobre 6. Eu sei que você disse e acertou. Então agora é só ir até a resposta e marcar 38 sobre 6, 38 sobre 6. Aí você chega nas respostas, 38 sobre 6, e olha as respostas e volta. Não é possível, 38 sobre 6 não tem. Você volta de novo na sequência, 35 sobre 6. Aí você entende que aqui os 6 inteiros são 36 sobre 6, 37 sobre 6, 38 sobre 6. E o que você arruma agora? Agora não é só ir as respostas e marcar. Qual é o mistério aqui? Qual é o segredo? O segredo aqui, ó, é utilizar os critérios de divisibilidade. É outro tópico do nosso edital. Utilizar os critérios de divisibilidade por 2, 3, 5 e 10. Nosso edital pediu para que o aluno estudasse esses assuntos. E é o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos pegar aquela fração 38 sextos, vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2, já que 38 sextos
38 e 6 são números pares. Então, conforme nós estudamos e aprendemos dentro dos critérios de divisibilidade, ambos são divisíveis por 2. 38 dividido por 2 dá 19. E 6 dividido por 2 dá 3. Portanto, a nossa resposta é 19 terços. O segredo aqui no finalzinho era simplificar através do critério de divisibilidade que nós estudamos, que nós aprendemos. Pronto. Vamos a mais uma. Questão de número 2 foi retirada do processo seletivo de 2019. Diz assim: Maria recebeu certa quantia de dinheiro em uma premiação. Ela aplicou no investimento de risco, perdeu 10% deste valor e resolveu retirar a aplicação. Reaplicou o valor retirado em outro investimento que lhe garantiu um ganho de 10%. Após essas operações financeiras, podemos afirmar, com relação à quantia de dinheiro que Maria tinha antes das transações, que ela ganhou 1%, ganhou 10%, perdeu 1%, perdeu 10%, não ganhou nem perdeu dinheiro. Então, rapidamente, vamos recapitular a história aqui, ó. Ela recebeu uma certa quantia em uma premiação. Depois, ela investiu e perdeu 10%. Falou assim, ah, não tá bom não, perdi dinheiro, vou tirar esse dinheiro daí. Aí reaplicou. Quando ela reaplicou, ela ganhou 10%. E no final dessa transação toda, o que aconteceu com ela? Nós somos levados a afirmar que ela não ganhou e nem perdeu dinheiro. E aí, o que você acha? Então, vamos calcular. E que assunto do edital diz respeito? Olha, diz respeito à porcentagem, interpretar e resolver problemas que envolvam o cálculo de porcentagem. O edital nosso disse assim, calcular descontos, lucros e prejuízos. É exatamente o que nós vamos fazer aí com a Maria. Nós vamos ver se ela teve lucro, se ela teve prejuízo nessa transação dela aí. Não é informado quantos reais Maria tinha inicialmente. E agora, o que nós vamos arrumar? Uma sugestão é simular um valor. Então, vamos simular que Maria tinha 100 reais. E agora vamos dar sequência nas contas. Simulando que ela ganhou nessa premiação 100 reais, a primeira situação diz que ela investiu o dinheiro e perdeu 10%. Como é que calculamos 10% de 100 reais? Nós aprendemos anteriormente nas nossas aulas e uma forma de calcular a porcentagem, pega a porcentagem, multiplica pelo total e divide por 100. Em exercício de porcentagem, termina o exercício dividindo por 100. Então, 10% de 100 reais, 10 vezes 100 dividido por 100, igual a 10 reais. Assim, ela ficou com 90 reais. Então, inicialmente, na primeira situação, ela tinha 100 reais, investiu, perdeu 10%, que é 10 reais, e ficou com 90. Na segunda situação, ela pegou esses 90 reais e ganhou 10%. E quanto é 10% de 90 reais? Fazemos da mesma forma. Pega essa porcentagem, multiplica pelo total e divide por 100. 10% de 90 reais é igual a 9 reais. Assim, Maria ficou com 99 reais. Observem que, na primeira situação, ela tinha 100 reais no início da primeira situação. E no término da segunda situação, ela tem 99 reais. Então, ela começa com 100 e termina com 99 reais. Maria, portanto, perdeu R$1. E esse R$1 equivale a 1% do valor simulado, que foi 100 reais. Então, nós vimos que ela perdeu R$1 e esse R$1 é 1% do valor simulado. Mas, agora, fazendo de forma bem rápida, vamos simular que Maria tinha 500 reais. Na primeira situação, ela perdeu 10 reais, perdeu 10%, conforme o problema diz, e 10% de 500 reais é igual a 50 reais. Assim, Maria ficou com 450 reais.
Tinha 500, perdeu 500 reais, perdeu 10%, ficou com 450 reais. Na segunda situação, ela agora tem 450 reais, ganhou 10%, e 10% de 400 reais é 45 reais. E 450 mais 45 é igual a 495 reais. Então, simulando que Maria tivesse 500 reais, ela inicia a primeira situação com 500 reais e termina a segunda com 495 reais. Neste caso, ela perdeu 5 reais. E 5 reais equivale também a 1% do valor simulado. 5 reais é 1% de 500 reais. Portanto, Maria perdeu 1%. Aqui ficou errado. Aqui aqui nós simulamos que ela tivesse 500 reais e terminou com 495. Ela, com 100 reais, isso mesmo, com 100 reais inicialmente na primeira situação, ela termina a segunda situação com 99 reais, ela perdeu R$1. Já na segunda situação, ela começa com 500 e termina com 495 e perde 5 reais. Independente se ela perdeu R$1 no montante de 100 ou se ela perdeu 5 reais no montante de 500, ela perdeu 1% do valor simulado. Então, a princípio, nós poderíamos pensar que ela não ganhou nem perdeu dinheiro, mas após efetuarmos os cálculos, vimos que ela perdeu 1% do seu dinheiro. Vamos agora para a última questão? Ou será a primeira, já que nós estamos fazendo em ordem decrescente? A questão de número 1 foi retirada do processo seletivo de 2019. Ela diz o seguinte: 2 ciclistas A e B partem do mesmo ponto, no mesmo instante, no mesmo sentido, em uma pista de corrida circular. Se o ciclista A completa cada volta em 16 minutos, o ciclista B completa cada volta em 18 minutos. Assinale a alternativa que apresenta em quantas horas e minutos depois da largada eles irão se encontrar pela primeira vez no ponto de onde partiram. Mais uma vez, prometo que é a última vez que vou fazer essa pergunta para você na aula de hoje. A que assunto do edital diz respeito essa questão? Ah, professor, por que você bate tanto nessa tecla? Por que você quer saber toda hora qual assunto do edital diz respeito? Sabe, querido, é porque depois que você optar por qual assunto do edital diz respeito àquela questão, você vai pegar uma direção, você vai tomar uma certa direção para resolver a sua questão. Aqui agora eu vou mostrar 2 possíveis soluções, 2 possíveis resoluções. Cada uma delas vai depender da direção do assunto que você escolher, que essa pergunta refere-se. Você vai tomar uma direção para resolver o seu exercício. A solução número 1, nós vamos trabalhar com um assunto que diz lá no edital: fatorar números naturais em produto de primos. Consideramos que o ciclista A gasta 16 minutos, o ciclista B gasta 18 minutos em cada volta, pois esses são os tempos que o exercício, o enunciado, nos fornece. Temos que ponto comum é o local da largada. E ainda, todos os tempos múltiplos comuns entre 16 e 18 minutos, os ciclistas se reencontrarão na largada. Observem que faremos agora a decomposição em fatores de números primos entre 16 e 18. Para, ao efetuarmos os cálculos, chegarmos à conclusão que o mínimo múltiplo comum entre 16 e 18 é 144. Lembra lá na nossa aula sobre critérios de divisibilidade, decomposição em números primos? 16 dividido por 2, 8. 18 dividido por 2, 9. 8 dividido por 2, 4. O 9 não é divisível por 2, então mantém. Apenas repetir. 4 dividido por 2, 2.
o 9, mantém. 2 dividido por 2, 1. 9, mantém. Agora, a divisão não é mais por 2, sim por 3, já que não temos aqui números pares. Nem o número 1, nem o 9 são números pares. Portanto, 9 dividido por 3, 3. 1 repete, 3 dividido por 3, 1. Finalizamos com 1 do lado esquerdo, 1 do lado direito. E o mínimo múltiplo comum, conforme nós aprendemos, é a multiplicação de todos esses termos. 2 elevado à quarta potência, 1, 2, 3, 4, vezes 3 elevado ao quadrado, que dá 2 elevado à quarta, 16, 3 ao quadrado, 9, 16 vezes 9, 144. Ou, conforme você preferir, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 3, 48, 48 vezes 3, 144. Então, o mínimo múltiplo comum entre 16 e 18 é igual a 144. Isso quer dizer que depois de 144, o quê? 144 minutos, eles se reencontrarão no ponto de largada. Precisamos agora transformar 144 minutos em horas para finalizar o exercício, já que as respostas para marcar estão todas elas em horas. Vamos utilizar a regra de 3. Vamos anotar em uma coluna chamada hora, a outra coluna chamada minutos. Uma hora equivale a 60 minutos e x horas, nós ainda não sabemos, equivale a 144 minutos. Então, o produto do meio é igual ao produto dos extremos. 60 vezes x é igual a 1 vezes 144. O 60 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a 144 dividido por 60. X é igual a 2, efetuando a nossa conta, vai ficar a 2 inteiros e o resto igual a 24. O nosso inteiro são horas, portanto, 2 horas. E o nosso resto são minutos, 24 minutos. Agora, é só ir até as respostas e marcar. 2 horas e 24 minutos. Conforme prometido, resolvendo agora a mesma questão de uma forma diferente, a solução 2. Escolhemos agora o assunto conjunto dos números inteiros, que lá no nosso edital diz operar e resolver problemas com números inteiros, adicionar, multiplicar, subtrair, calcular potência. Então, em função, se o assunto anterior, se a solução anterior, nós resolvemos através de decomposição em fatores primos, nós vamos resolver agora por conjunto. Então, o enunciado nos diz que o ciclista A demora 16 minutos, o ciclista B demora 18 minutos, que o ponto comum é o local da largada. Observem, todos os tempos múltiplos comuns entre 16 e 18 minutos, os ciclistas se reencontrarão na largada. Isso é um problema afirme para nós. Então, faremos o seguinte. O conjunto A é igual aos múltiplos de 16, pois 16 minutos o ciclista completa a primeira volta. Com 32 minutos, o ciclista completa a segunda volta. Mais 16 minutos, gerando 48, terceira volta. Mais 16 minutos, gerando 64 minutos, a quarta volta. Mais 16 minutos, a quinta volta. Mais 16 minutos, a próxima volta. Mais 16, mais 16, mais 16, mais 16, mais 16. E a mesma coisa, conjunto B. Conjunto dos múltiplos de 18, no caso, minutos. 18, 36, 54, 72. E aqui são somados 18 minutos. 90 minutos mais 18 minutos são 108. 108 minutos mais 18 minutos são 126 minutos. E assim sucessivamente. E agora? Onde que os múltiplos de cada um desses números pode ser utilizado, pode ser útil para nós? Aqui nós vamos utilizar a interseção dos conjuntos, pois é um ponto comum onde se reencontrarão. Observe que a primeira interseção desse conjunto é 144. No caso, com 144 minutos, ambos ciclistas
se reencontrarão no ponto de largada, pois 144 é um múltiplo de 16, 144 também é um múltiplo de 18. Apenas nesses tempos, professor? Não. Observe que quando eles completarem 288 minutos, mais uma vez, eles se reencontrarão lá no ponto de partida. Então, da mesma forma, precisamos transformar 144 minutos em horas para finalizar o exercício. E você já sabe que a resposta são 2 horas e 24 minutos. Então, diga-me, qual das duas formas de resolução você pensou ser mais interessante? A solução 1, neste caso, nesse exercício, foi fatorar números naturais em produto de primos. Já a solução número 2 foi trabalhar ali com o conjunto dos números inteiros. No caso, os conjuntos múltiplos de 16 e conjuntos múltiplos de 18, pegando a interseção entre esses dois conjuntos. Particularmente, eu prefiro a solução 1. Você precisa dominar mais assuntos, você precisa conhecer critérios de divisibilidade, porque você vai ter que dividir 16 e 18 ali, hora por 2, hora por 3. Você precisa saber, né, a decomposição em fatores primos. Depois você tem que pegar cada um daqueles termos, multiplicar para encontrar o mínimo múltiplo comum. Mas, mesmo assim, eu ainda particularmente prefiro a solução 1. A solução 2, através de conjuntos. Em outros problemas, envolvendo outros números, pode ficar muito grande, pode ser muito trabalhosa. Mas e aí? O que você diz? Qual das duas você usaria? E agora, finalizando a nossa aula, se fossem questões de sua prova, você acertaria quais delas? Você acertaria aquela pesquisa com clientes de areias tipo A, tipo B, tipo C? Você acertaria a questão de expressões algébricas? Você acertaria a questão dos termos da sequência? Que nós descobrimos o próximo termo da sequência? Você acertaria aquela questão da Maria e sua transação bancária? Ela perdeu dinheiro, depois ela ganhou dinheiro. E essa questão dos ciclistas A e B? Então, se fossem questões de sua prova, você acertaria quais delas? Responda aqui nos comentários do canal. Vamos interagir. Meu muito obrigado. Grande abraço. Bons estudos. Que Deus abençoe. Sucesso, pessoal.